Olá, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, né? Na paz do Senhor Jesus, por estarmos mais uma vez aqui para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. Que a presença do Deus Altíssimo seja conosco nesta noite, que a presença do Espírito Santo venha nos trazer a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nesta noite eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens acerca das últimas palavras de Jesus na cruz. A Bíblia registra 7 frases de Jesus na cruz e sobre esse tema que eu quero estar falando com você esta noite. No culto anterior eu falei sobre a primeira palavra de Jesus na cruz, né? Quando Jesus, ali em meio à sua agonia, em sua dor, ao seu sofrimento, nos seus últimos instantes de vida, Jesus clama ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amém? Jesus ali naquele instante, ele clama por aqueles que o estavam martirizando, pelos seus algozes, pelos pecadores, por aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. E nós nos enquadramos também, né? Podemos ser enquadrados com aqueles que não sabem o que fazem. Muitas vezes nós agimos por impulso, nós agimos sem saber. Então Jesus, quando ele diz porque não sabe o que faz, Deus está dizendo, ele está simplesmente dizendo, eles não conhecem, são ignorantes naquilo que eles estão fazendo e porque eles estão fazendo. Amém? Então, imagine comigo uma montanha, ali o Gólgota, a montanha, o Monte Calvário, ali uma cruz, na realidade 3 cruzes vistas de longe, onde as pessoas podiam observar. E ali está Jesus pregado na cruz, e ao seu lado direito está um ladrão, um homem que a Bíblia chama de ladrão, assim como do seu lado esquerdo também um outro ladrão, um malfeitor, um criminoso. E Jesus então ali na cruz ele está pregando o seu último sermão. O seu púlpito é uma cruz. Os seus ouvintes, aqueles que estão ali, ele está pregando para dois criminosos, 2 ladrões, 2 homens que talvez nunca quiseram saber de Jesus, nunca quiseram ouvir uma palavra de Jesus, acerca do poder de Jesus, mas agora os 3 estão juntos. Jesus está pregando para eles. Amém? Você está entendendo? Então, imagine a situação daqueles homens juntamente com Jesus. E o texto que nós vamos ver hoje, ele nos mostra a motivação daqueles homens. A motivação pelas quais eles clamaram a Jesus. Cada um clamou de um jeito. E é sobre esse tema, a motivação que eu quero falar nesta noite. Qual é a nossa motivação? Qual será a nossa motivação em seguir a Cristo? Você já pensou nisso? Qual será a nossa motivação? Acompanhe comigo a leitura do texto sagrado que está no livro escrito por Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo, Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro o repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Outras versões falam, quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Eu quero orar com você nesta noite. Senhor e Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te louvo e te glorifico e te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra.
Que o teu Santo Espírito esteja, Senhor, nos trazendo a revelação, a vontade e o desejo, o teu querer para conosco. Esteja abrindo a nossa mente e o nosso coração para compreendermos, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nesses 5 versículos que nós acabamos de ler, encontramos a essência do verdadeiro evangelho, tá? A essência do evangelho de Cristo, que é a descrença e a fé, a dureza do coração e o sincero arrependimento. Ali tem 2 escolhas: crer em Cristo ou rejeitá-lo. Essas eram as opções. Tem 2 homens e 2 razões, 2 motivações distintas, diferentes. O pedido de um dos malfeitores revela o quê? A suprema graça de Deus. A do outro revela a sua natureza pecaminosa. A sua natureza pecaminosa. É a natureza que Paulo escreve lá em Romanos 3. Quando Paulo diz que não há um justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Os seus pés são velozes para derramar sangue. É isso, essa é a natureza humana. Então, um daqueles homens permanece com essa natureza pecaminosa. Amém? Então eu quero compartilhar com você alguns ensinamentos, apenas 3 tópicos nesta mensagem a respeito deste texto que nós acabamos de ler. Amém? Eu quero que você acompanhe comigo nesta noite, tá? Com a sua família, com quem está com você aí na sua casa. Eu não sei, de repente você está trabalhando esta noite e você pode também acompanhar essa mensagem, pode compartilhar, né? Compartilhar com seus amigos, com seus familiares. Então, o primeiro ponto desta mensagem, a primeira lição que nós aprendemos é a motivação, que é exatamente a do primeiro homem, do primeiro ladrão, daquele que primeiro se pronuncia na cruz. Este é o que nós vamos ver agora. Este homem, assim como o outro, ele estava perto de Jesus. Estava perto, estava do lado. A Bíblia diz que ele estava do lado de Jesus. Um estava à direita e o outro estava à esquerda. Este homem, ele precisa de Jesus. Ele precisa. Tá? Mas ele apenas suspeita que Jesus pode fazer alguma coisa por ele. Mas ele perdeu a sua última chance, a sua última oportunidade. Você está entendendo? O problema é que ele não sente naquele momento uma necessidade espiritual. Ele é consciente da sua necessidade física, tá? Da sua necessidade física. Ele está na mesma situação que o outro. Ele está pendurado na cruz, mas ele não tem arrependimento. Ele não sente uma necessidade espiritual. Ele podia até encostar em Jesus se ele não tivesse preso à cruz. Ele com certeza ouviu quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E na mesma situação do outro, e apesar de estar tão perto de Jesus, também estava perto da morte. Ele não se arrepende. O seu coração permanece endurecido. Ele não se humilha, continua rebelde. A sua natureza humana está dominando aquele homem, dominando o seu coração e a sua mente. Então perceba que ele não está preocupado apenas com sua salvação, ele não está preocupado com a vida eterna, com a vida futura, embora esteja consciente do seu pecado, ele não está arrependido. Ele tão somente ele quer alívio para a sua dor, para o seu momento, para a sua crise existencial naquele momento, naquela hora, para aquela situação terrível que ele se encontra. Ele tão somente quer alívio momentâneo. Este homem, nós podemos exemplificá-lo como a realidade do mundo. A realidade do mundo. A realidade de todos os tempos, onde milhões de pessoas seguem Jesus simplesmente por interesses terrenos.
para satisfazer as suas necessidades imediatas, as suas necessidades urgentes. É isso que ele fala no versículo 39. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ou seja, será que esta é a motivação correta de buscar a Cristo, de clamar a Cristo? Será que nós também temos agido assim, com a motivação errada para buscar a Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Motivação errada, irmão. Então, apesar de ter vivido uma vida de transgressões, vida de pecado, de rebeldia, a vida de prática de crimes, e mesmo sabendo que vai morrer, ele continua na sua rebeldia, permanece com o coração endurecido. Então ele queria apenas ser salvo daquela condenação momentânea e não da condenação eterna. Vai ver que ele nem entendia qual era, se existia uma condenação eterna. O fato é que ele queria se ver livre daquela situação naquele momento. Então a sua motivação estava errada. A sua motivação não era uma motivação verdadeira para buscar a Cristo. Quantos até hoje vivem buscando a Cristo com motivações erradas, por interesses? Você está entendendo? Quantas pessoas querem ser salvas do seu próprio jeito, como aquele homem, mas do seu próprio jeito ninguém é salvo, meu irmão. Do seu próprio jeito ninguém poderá ser salvo. Ele clama: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Você já imaginou se Cristo desce da cruz? Que tragédia! Nós desceríamos para o inferno. Oh, meu Deus, obrigado, Jesus. Então entenda que a única maneira de sermos salvos, a única maneira de não sofrermos a condenação eterna foi pelo sacrifício de Cristo, pela sua morte na cruz, pelo seu sangue derramado para nos perdoar, para lavar os nossos pecados. E pela graça de Deus nós somos salvos, aleluia. Então, repare que até hoje a humanidade, né? Podemos dizer que a humanidade caminha. Muitos não entendem. A humanidade continua caminhando sem entender a motivação pela qual deve seguir a Cristo. Qual a motivação verdadeira? Então reflita comigo, aleluia. Qual a minha motivação em seguir a Cristo? Qual a sua motivação em seguir a Cristo? Será que nós servimos a Cristo por medo? Será que é por medo? É por amor? Será que é pelas bênçãos que temos recebido? O que tem feito sentido na minha vida? O que tem feito sentido na sua vida? Que nos aproxima do Pai? Qual é a motivação? Será que a nossa motivação é uma motivação verdadeira, pura, ou motivação sincera, como a de Paulo, que fala lá nos Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 12? Esta é a verdadeira motivação do cristão, que Paulo deixa claro quando ele diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Esta é a verdadeira vocação, é a verdadeira motivação do cristão para seguir a Cristo. Você está entendendo? Deixa eu voltar aqui para a página. Você está entendendo, querido? A motivação, pense nisso. Infelizmente, o raciocínio daquele homem é o raciocínio de muitas pessoas até hoje. Raciocínio das pessoas que diz:
Se tu me tirares daqui, se tu me salvares, se tu me salvas, se tu me tira da cruz, então eu tenho interesse em ti. Se tu resolveres os meus problemas, eu acreditarei que tu és o Filho de Deus. Agora, se tu não me curas, se tu não me arruma um emprego bom, se tu não me dá uma casa boa, se tu não me dá não me prospera financeiramente, então eu não tenho interesse em ti. Este era o pensamento, o raciocínio daquele homem. Você está entendendo? Ah, meus irmãos, mas se tu me tirares daqui, se tu resolveres o meu problema, eu acredito em ti. Tá? É o que diz em Lucas 9, versículo 57 a 62, quando Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Qual a motivação? A Bíblia fala que, indo Jesus a caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. Será que a motivação daquele homem estava correta? Será que ele tinha a dimensão do preço em seguir a Cristo? E Jesus então chama um outro, convoca um para segui-lo, e ele diz: te seguirei, Senhor, mas primeiro permita que eu vá sepultar meu pai. Outra motivação errada, outra resposta errada. E o terceiro, talvez para aparecer, para ser notado perante a multidão e diante de Cristo, diz: Senhor, te seguirei, mas primeiro permita-me despedir-me dos da minha casa, ou seja, colocar primeiro as minhas necessidades antes de tomar a decisão, antes de verdadeiramente buscar o Senhor. Motivação errada. Motivação errada. Infelizmente, muitas pessoas sinceras nas suas queixas, porém com motivações erradas. Repare que ninguém pode seguir a Cristo sem antes renunciar seus próprios desejos, as suas vontades, os seus interesses. Aleluia. Você está me entendendo? Seguir a Cristo, meu irmão, seguir a Cristo, meu querido, minha irmã, é um projeto de morte, é um projeto de renúncia. O próprio Jesus diz em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aleluia. Então, seguir a Cristo é um projeto de morte, de renúncia. É aquilo que ele disse para o jovem rico que chegou para ele e disse: mestre, o que farei para... Bom mestre, o que farei para ser salvo? E Jesus lhe disse: conheces os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele responde a Jesus: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Então Jesus disse: só te falta uma coisa, vai, vende tudo, tem um tesouro no céu, depois vem e me segue. Vai, vende tudo que é teu, doa aos pobres, que terás um tesouro no céu, depois vem e me siga. A Bíblia diz que ele saiu muito triste porque era rico, era dono de muitas riquezas. Então ele não renunciou, a sua motivação em seguir a Cristo estava errada. Aleluia. Então temos que ter a motivação certa para seguir a Cristo. Amém? O segundo homem, aquele que se dirige ao seu companheiro, né? Aquele que está do lado de Cristo, que também foi preso, condenado e crucificado com ele. Este age de modo diferente. Então, repare o que diz o versículo 40. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem eu mesmo teme a Deus, estando sob igual sentença. Então, veja que o pedido, a motivação desse segundo ladrão, o pedido que ele faz a Jesus e as suas palavras com as quais ele repreende o outro, o seu companheiro, o outro malfeitor, são um ato de quê?
de arrependimento, um ato de confissão de fé, aleluia, glória a Deus. Esse ladrão também está na mesma situação do outro, está na cruz, está pendurado, vai morrer, não tem jeito de sair da cruz. Mas o seu pedido não é apenas para sair da cruz, e também não é para sair da cruz. Ele reconhece que o seu coração é a razão pela qual ele está naquela situação, o coração pecaminoso, o coração que por toda a sua vida levou a ser um homem mau, pecador, um homem sanguinário, um homem que não teme a Deus. O homem que não teme a Deus, o seu fim é trágico, a sua situação é trágica. Aquele homem estava passando por isso, estava pendurado na cruz, mas ele não clama para que Jesus o tire da cruz, mas para que se lembre dele, aleluia, numa demonstração de arrependimento, numa confissão de fé, num reconhecimento de que aquele que estava ao seu lado não era um criminoso qualquer, não era um condenado por ter cometido um crime, não era condenado, não estava sendo condenado por ter pecado, não. Ele reconheceu naquele homem que estava do seu lado, um homem santo, um homem inocente, um homem que era o Salvador, aleluia. Glória a Deus. E com certeza, quando ele ouviu Jesus clamar ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele entendeu que aquele que estava ao seu lado podia mudar a sua história, a sua vida, aleluia. Você está entendendo, querido? Então ele representa, podemos até dizer que esse homem representa todos os pecadores, aqueles que estão condenados à morte, assim como ele estava, mas ainda tem uma chance de ser salvo. Deus dá a chance a todos nós, a todos os instantes nós temos a oportunidade de buscá-lo, de confessá-lo, aleluia, de crer que ele é o Senhor e Salvador, de crer que ele é o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aleluia. Mas todos os pecadores têm uma chance, querido, de serem salvos. Tem uma chance de se arrepender das suas transgressões, das suas iniquidades, dos seus pecados, aleluia. E é por isso que aquele homem, ele revela o amor a Deus, o temor a Deus, e repreende o seu colega no versículo 40. Nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Aleluia. Veja que a atitude daquele ladrão, ela pode ser resumida nos primeiros 4 versículos do Salmo 51. Quando o salmista está passando por uma situação de quase morte, de dor e sofrimento interno, sofrimento na alma, no coração, que clama a Deus e diz: compadece-te de mim, ó Deus.